Fala pessoal, vamos de comando, mais uma vez aqui, né, por aqui. Dos projetos que eu sempre comento, o da advocacia é o que eu acabo menos comentando. Os motivos são diversos, né, porque a gente acaba, dentro do código de ética da OAB, a gente tem algumas limitações com relação à publicação, ao marketing. Mas é possível sim comentar sobre, é possível, né, falar alguma coisa no sentido. Eu acredito que dá para me responder as principais perguntas que as pessoas me fazem com relação à atuação no direito especificamente, né? Quem não me conhece, eu sou advogado, formei no ano 2021, ou início do 22, ali que peguei minha carteirinha, no finalzinho do 21. Então eu sou inscrito na subseção de Parauapebas, no Pará. E, cara, eu vou tentar responder aqui algumas das principais perguntas que as pessoas me fazem, né? Leandro, cara, compensa estudar para advocacia? Nossa, é um negócio muito difícil de responder. Depende do ponto de vista, depende se você quer atuar, se você não quer atuar, depende, compensa em que sentido, se é financeiro ou se não sei qual é, depende muito da linha. Eu vou tentar responder todas elas por aqui e espero que as pessoas entendam, né? No meu caso, sempre foi um sonho fazer direito. Sempre sonhei em fazer direito e eu não tive oportunidade no começo. Então, como eu não tinha oportunidade de sair da minha cidade, de estudar fora, sempre tive que trabalhar, então o direito ficava lá, aquela vontade, mas não era possível fazer. Então, aí na época surgiu, em 2006, ali, a administração que tinha na minha cidade, eu fui fazer administração. Aí depois eu acabei fazendo outras faculdades e assim, quando eu tinha terminado a quarta, aliás, terminado não, eu estava já na metade de engenharia civil, aí surgiu o direito na minha cidade, aí eu fiz vestibular, eu passei e aí o que eu fiz? Eu fiquei estudando direito e os últimos 2 anos e meio do engenharia civil já fazendo direito. Então era comum eu fazer aula numa escola e pular para outra, né? Então as duas eram presenciais. Então eu tinha uma dificuldade muito grande, não me consegui conciliar. Então tinha dia de prova, por exemplo, que eu fazia a prova numa e saía correndo para fazer a prova da outra. Ou eu fazia o esquema ali de provas, fazia a primeira chamada numa e a primeira chamada na outra, e a segunda chamada na outra. Então era extremamente corrido. Eu não me arrependi, foi bom, eu terminei o engenharia civil, que eu gostaria de terminar, fui fazer o direito, e aí eu fiquei mais 2 anos e meio terminando o direito. Era muito corrido mesmo, muito puxado. Você imagina você fazer prova de cálculo 2, por exemplo, né? Na engenharia civil, responder 3, 4 folhas de questões, né? Na mão ali, enchendo a folha todinha. E aí depois você sair para o direito, que é aqueles vadimécicos gigantes lá, né? Para você, numa matéria específica. Então era muito puxado para mim, mas eu gostei, foi bom, aprendi muito. Tá, eu vou tentar responder as principais perguntas que as pessoas me fizeram. Alguém perguntou o seguinte: Leandro, um colega meu, que ele também formou advocacia, falou: Leandro, cara, atender amigo e parente, não, eu tive muito azar. E aí eu fui, é comum, cara, é comum. O próprio Jesus disse na Bíblia, né, que o profeta de casa não tem honra. Então as pessoas que estão próximas de você, elas acreditam em outro profissional, não acreditam em você que acompanhou contigo. Então geralmente amigo, ele não dá valor no seu trabalho, geralmente ele não paga, ele pede uma consultoria sua, você atende ele, você faz tudo, ele não vai te pagar. Então é normal, isso acontece. E aí o que acontece? Eu tenho amigas minhas, por exemplo, eu tenho parceiros que desistiram da advocacia. Desistiram, porque começou a atender muito o processo de conhecido amigo, as pessoas vão explorando, e as pessoas entendem que a pessoa não vale aquele valor, e ela paga o valor relevante para outra pessoa, um advogado que ela não conhece, mas você que é conhecido, ela não paga. Então isso acontece e você tem que se livrar disso. E é normal, então, respondendo a pergunta de quem me perguntou, eu não vou colocar o nome da pessoa aqui, mas é comum isso mesmo, as pessoas não pagam, naturalmente elas não pagam pelo seu trabalho. Acontece isso. Lógico que deve ter quem paga também, mas de modo geral a reclamação é muito grande nesse sentido. Amigos, eles não valorizam o teu trabalho e pensam que a tua visão não vale, não interessa se você estudou, se você se lascou lá fazendo prova da OAB, infelizmente é assim. Mas isso, pelo que eu conversei com os advogados mais experientes, eles me disseram: Leandro, é uma fase.
Aí depois você vai desvinculando essas pessoas e você vai passando para uma segunda fase onde as pessoas esquecem daquela pessoa que não era advogado e começam a tratar você como advogado. Então é natural essa primeira fase, respondendo a pergunta, realmente é amigo, parente, são pessoas que não valorizam inicialmente o seu trabalho. Eles entendem que você não conhece, que você não sabe, e aí elas pagam para outra pessoa e não pagam para você. Então, se você estiver começando a advocacia agora, você precisa tomar mais cuidado de inicialmente não querer atender os amigos. Não que você não vá atender, atende os amigos sim, mas saiba que por ali você não vai ganhar nada, por ali você não paga nem a tua janta. Eu tenho colegas meus, tipo assim, de pedir dinheiro emprestado, mesmo estando com vários processos, atuando, mas assim, amigo, parente, não sei quem, que negócio todo, as pessoas não dão valor e não pagam mesmo. Com raras exceções, te diz muito obrigado. Mas às vezes nem dizem isso e ainda sai te criticando. Então é natural isso, você precisa saber que isso é normal. Se você escutar muitos especialistas, você vai ver que isso é natural. Esse é o primeiro ponto. Cara, o segundo ponto, deixa eu falar uma parte boa da advocacia. A parte boa é o seguinte, você pega, os direitos são vários. Então na advocacia tem uma coisa interessante que não tem, geralmente, muito bem definido em algumas outras atividades. Na advocacia funciona o seguinte, cada advogado, geralmente, ele se especializa num ramo. Então ele pega uma área específica e se especializa naquilo, e aí ele vai fazendo parceria com outros advogados que atuam em outros ramos. Então, por exemplo, eu atuo num ramo e sou parceiro em escritório que lá dentro tem cada advogado atuando em ramos específicos. Então isso é muito bom. É uma área que é bem unida nesse aspecto. Então é muito interessante essa visão, né, de cada um faz uma coisa, se especializa numa coisa e você pega qualquer causa, entre aspas, e você alinha com quem você acaba fazendo parcerias. Tem advogado que atua sozinho, grande parte também pode fazer isso, mas a parte que eu mais achei interessante é o seguinte, que o cliente chega com a gente vai atender ele, essa é a realidade. É lógico que direcionando para profissionais parceiros específicos, então a gente consegue atuar em várias áreas. Eu, por exemplo, comecei muito na área criminal e hoje meio que faço uma migração para civil, área de família. Então são duas áreas específicas que eu acabo atuando e não tenho um certo conhecimento. É lógico que eu sou novo em profissão, né? Então o meu nível ainda não é o nível hard do negócio, mas estou estudando para ser. Mas você faz parceria com vários advogados de outras áreas e pelo menos na minha cidade, pelo menos no ramo, as pessoas que eu procuro, cara, os caras são muito bacanas. Uma coisa que eu não vejo, pelo menos no meu raio de ação, eu não estou generalizando, eu estou falando do meu raio de ação. O meu raio de ação é o seguinte, eu dei muito mais sorte dentro da advocacia, o pessoal são muito mais parceiros. Então assim, você liga para um cara que está 20, 30 anos na profissão, o cara te atende você com uma presteza muito grande. Eu não vou citar nomes aqui, porque senão eu posso estar esquecendo de alguns profissionais que me ajudaram, que ajudam até hoje, mas eu achei a galera muito assim, bacana para ajudar quem está começando. Eu ligo pro cara e falo, cara, não sei nem para onde começar aqui nisso. Aí o cara, faz isso, toma cuidado com isso e toma cuidado com aquilo. Então, dentro da profissão, eu achei muito bacana essa parte da interação entre os advogados. Você tem, aqui geralmente é bem organizada a questão de grupos, né, dentro da subseção. Então, você tem os contatos ali, você acaba sabendo quem está em que área, e você liga para a pessoa te dá uma aula. Então, assim, você recebe uma aula, assim, os caras são muito bacanas. Então, eu dei muita sorte. Eu vou falar do meu exemplo, eu não sei o exemplo, né, de outros advogados que estejam me assistindo, cada um tem a sua experiência de vida. Mas eu dei muita sorte no extremo, os caras são muito parceiros mesmo, tanto dentro das áreas, né, dentro dos fóruns, dentro do sim, eu dei muita sorte nesse aspecto. Essa parte boa. Vou falar mais outra parte ruim que me perguntaram, Leandro, cara, por que o negócio é enrolado? O cara fez uma pergunta mais ou menos desse nível pra mim. Leandro, eu quero que você responda por que o negócio é enrolado. Cara, aí a resposta é o seguinte, cara, não é que o sistema é lento. É lógico que tem as suas exceções, mas o que acontece é o seguinte, é complicado, porque é o seguinte, tudo é tipo você ir no banco. Sai no banco hoje, você pega fila. Você vai hoje no caixa, você pega fila. Você vai hoje no hospital, você pega fila. Hoje tudo é fila. Na justiça funciona do mesmo jeito. Então é fila. Então quem entrou com o processo primeiro vai ser resolvido. E na justiça é mais ou menos assim, ó. É uma fila, mas não é uma fila única. Existem filas, é como se você fosse ali no cartório, por exemplo. Então tem senha para idosos, senha para
prioridades, né, grávidas, idosos e tudo mais, senha para pessoa, né, comum, senhas para advogado, senha. Então existe mais ou menos desse modo. A justiça é dividida em processo de acordo com a causa. Então, se for uma causa pequena, né, as pequenas causas geralmente é julgada mais rápido pela uma via de processo. Eu estou simplificando aqui, falando mais na linguagem mais popular. A depender do tipo de crime, e aí o réu está preso, não está preso, a idade do réu, a circunstância. Então, assim, você acaba entrando num grupo de filas, diria assim. Então, por isso que, a depender do caso, demora muito mesmo. Por quê? Porque chega lá, quanto mais estiver acontecendo aquele tipo de caso, e aí você vai pegar numa fila gigante. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje mesmo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, um cliente entrou em contato comigo e alguém, né, instaurou um inquérito para ele. Conclusão, ele faz esse chamado daqui 30 dias para ir na delegacia para participar da primeira audiência. Então, né, assim, você vê que negócio. Por quê? Porque tem muitos casos já agendados, então depende muito das circunstâncias, depende muito da situação. Para o vídeo ficar muito longo, eu vou falar mais um item aqui. Deixa eu ver, o que me perguntaram? Vou fazer um filtro nas perguntas. Me perguntaram sobre... foi advogado. Falou muito sobre a questão de atendimento ao cliente no presídio. Porque, assim, a pergunta foi o cara comentando muito sobre isso. Cara, esse negócio a gente tinha que resolver. Na verdade, foi um cara falando sobre muito isso e alguém perguntou assim, quando eu estava conversando com esse outro colega meu advogado, alguém perguntou, mas como que funciona? Então a resposta vai ser mais ou menos essa pergunta. O cara perguntou como que funciona. Como que funciona no presídio? Quando nós vamos no presídio, a gente vai lá, a gente tem uma sala específica que é chamada de parlatório. Parlatório é uma sala específica onde você fala com o cliente. Nós, advogados, chamamos, né, os presos de clientes, porque são nossos clientes, né? Então nós atendemos como cliente. Enquanto um cidadão da rua, né, uma pessoa que não é advogado, ele trata como bandido, ladrão, um preso, qualquer coisa, para nós, a advocacia, nós chamamos de cliente. E aí o que acontece? Quando a gente atende o cliente lá, é como se fosse... Vou dar um exemplo aqui, para quem nunca foi. Pensa na loteria. Quando tu chega na loteria ou num caixa específico, a loteria é um bom exemplo. Não tem aquele vidro lá, só com aqueles furinhos ali no vidro, que você fala com a pessoa, você fala com o atendente, você custa falar com o atendente custa de escutar. Geralmente tem até um microfone assim, né? No parlatório, pelo menos da minha região, que não tem um microfone não. Então você tem que falar lá e custa ouvir o preso. É mais ou menos assim que funciona mesmo, tá? Aqui a gente vai lá, aí você agenda, se tem um sistema da justiça, você agenda isso, vai depender da região. Na nossa região aqui do Pará, você entra no sistema, faz o agendamento, e aí você chega lá e aí você é direcionado para aquele horário marcado para você falar com o seu cliente. Aí você entra numa salinha pequenininha, tem várias salinhas lá, né, mas aí tá, o seu cliente vai estar lá, e aí então você tem um vidro ali, com um furozinho bem pequenininho, aí você comunica com o cliente, você orienta ele como está o processo, quais são os próximos passos. Então é um atendimento, é ruim de conversar, porque a gente não está acostumado com aquilo, né? Geralmente a gente tem um escritório e está acostumado ali a conversar com uma pessoa que está solta, num ambiente muito aberto, aquela liberdade total. Lá no presídio não, o negócio é um pouco mais rígido e tem que ser, né? Até pela segurança de quem está tá atendendo e tal. E a pessoa e o cliente vem geralmente algemado, e ele mesmo assim tem todo um vidro, toda uma proteção, extremamente seguro você atender. E a outra pergunta agora, para finalizar mesmo, a pessoa falou assim, Leandro, na área criminal, eu tenho muito medo de área criminal. Uma pessoa falou comigo que tinha muito medo, que se fosse ser advogado, jamais iria para criminal. É muito relativo, depende muito de quem você vai atender, depende muito. Hoje tudo é perigoso na vida. Mas assim, se sai na rua é perigoso você cair, tropeçar, se você pode ser assaltado a qualquer momento. Então, dentro das áreas, você sempre tem que ter a cautela para tal. Então, faz parte do jogo. Então, você está conversando algumas vezes com alguns clientes de alta periculosidade. Os caras são perigosos. Mas você está ali defendendo ele. Então, você não está ali, assim, defendendo a circunstância. E outra coisa também que as pessoas não entendem, advogado não defende pessoas. Advogado defende a lei. É um negócio que as pessoas não entendem. Por exemplo, eu tenho clientes que são, por exemplo, foram acusados de estupros e foram até julgados e condenados por questão de estupro.
Aí as pessoas falam assim, Leandro, como que você pode, que você, um cara evangélico, com os princípios bíblicos, e não sei o quê, e aquele negócio todo, está defendendo um estuprador. Aí é difícil explicar para as pessoas isso, mas advogado não defende pessoas. Advogado defende a lei. Então, o que a gente faz? Eu não estou lá para dizer que o cara está certo em estuprar. Não. A nossa função como advogado, ela é instruir, acompanhar o processo e garantir que aquele processo está sendo julgado, que a pessoa teve direito de defesa. Então, o que a gente faz atendendo um cliente desse é auxiliar o cliente para ele ter direito de defesa. Porque uma coisa é você ter a ótica de que o cara é um estuprador. Outra coisa é você ter a ótica que talvez ele não seja. E se ele não for? E se ele tivesse sido julgado injustamente, igual é comum casos aí conhecidos de forma pública, pessoas que foram julgadas e foram condenadas, sendo que não foi ela que fez. Então o advogado entra exatamente nesse ponto, que é o quê? É a voz daquela pessoa lá, ajudando a checar, verificar os pontos. Cara, o cara fez ou não fez? Você não tem certeza que ele fez. Uma coisa é se tiver certeza que o cara fez. Aí ele vai pagar pela lei, e outra coisa, é de acordo com a medida do crime dele. Se o crime diz que é 10 anos, não pode ser 11. Então o advogado entra exatamente nesse quesito. Mesmo que o cara seja comprovado ou ele seja um réu confesso, se a lei diz que a pena é de 10 anos, então é somente 10 anos. Ah não, mas tem que castrar o cara. Não, a lei não está dizendo que é só 10 anos de prisão? Isso não está na lei. Então o advogado entra exatamente nesse ponto. Beleza? Depois eu volto com mais assuntos da advocacia. Eu vou tentar postar mais algumas coisas aqui de acordo com as pessoas vão perguntando, as principais dúvidas. E espero que você tenha entendido. O vídeo ficou um pouquinho grande, né? Vou tentar ser um pouco mais breve. Mas quem me conhece sabe que eu já converso bastante, né? Mas aí tá aí as respostas, respondendo as perguntas de quem perguntou. E eu super indico, se você pretende ser um dia advogado, é muito bom. Eu, pelo menos, não tenho nada a reclamar. É muito bacana mesmo. Toda área você tem os macetes para aprender, né? Faz parte do jogo. Vamos nessa, tamo junto até depois do fim. Não esquece de dar o comando, hein? Vai para a escola, se quer ser advogado, dá o comando para a escola. Você quer, o que você quer da vida? Quer entrar num projeto, quer fazer alguma coisa acontecer? Vamos para cima, tamo junto!